Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para o terceiro episódio da série Rosana Brava, a Desbocada. E aí, você tá gostando da Rosana Brava? Ela faz umas lives no Facebook, conversa um pouquinho com vocês antes sobre o tema do episódio, né? Mas nesse terceiro episódio eu convidei uma pessoa super especial, que é o Jan Rago. Ele é terapeuta tântrico, facilitador do workshop O Caminho do Amor. E ele tem um monte de coisa bacana para falar pra gente sobre empoderamento feminino, sobre o protagonismo feminino. Mas eu escolhi uma das 5 perguntas que foram mais votadas por vocês para responder junto com ele. Porque a pergunta é a seguinte: o que eu faço para atrair homens que queiram compromisso e que me levem a sério? E, gente, vamos combinar, nada melhor do que um homem para ajudar a gente a responder isso, não é verdade? Então, Rago, conta um pouquinho do seu trabalho, de qual é a base do Tantra, né? E aí depois a gente entra na pergunta e aí amplia esse tema que é bem interessante. Então eu sou o Rago, sou terapeuta tântrico, vinculado ao Centro Metamorfose, um centro de terapias que tem em todo o Brasil. Atendo com massagens, com terapia tântrica, né, que envolve a massagem. A gente acredita que a massagem tântrica é um trabalho que reeduca a sensibilidade do ser humano para que ele possa sentir mais, né, para que ele possa ser mais delicado, que inclusive interfere muito nos relacionamentos, o quanto se leva em conta o toque, né, um processo entre os parceiros para chegar até o sexo, né? Então a terapia tântrica é uma das frentes do trabalho. A outra frente são os workshops, né, como o Caminho do Amor, como o curso de massagem tântrica e outros, onde a gente estuda, né, através de experiências, através de dinâmicas, através de interações que envolvem os chakras, envolvem a energia, envolvem a conversa, o comportamento humano, né, como que a gente se comporta, quais são as nossas crenças, quais são os nossos medos, por que a gente sempre repete um determinado comportamento, por que a gente passa a acreditar, por exemplo, que não é levada a sério, né? Sempre, né? O que dentro da gente leva a voltar sempre ao mesmo ponto, né? Existe alguma crença, existe alguma questão interna, né, que leva a esse tipo de comportamento. Com certeza, né, gente? A gente já tem falado bastante sobre isso, sobre as crenças que fazem a gente repetir os mesmos comportamentos, e é exatamente isso. Então, quer dizer, uma mulher, quando quer saber como é que ela atrai homens que querem compromisso, claro que a gente não sabe quem a gente está atraindo num relacionamento, mas quando a gente está numa postura coerente com aquilo que a gente deseja e segura daquilo que a gente quer, com a autoestima elevada, se sentindo merecedora de determinado tipo de relacionamento, aí com certeza a gente começou a falar de como atrair esse homem. Mas você, Exato, como homem, com todo o seu trabalho, com toda a experiência, com toda essa questão do feminino que você lida no dia a dia no seu trabalho, como é que você começaria a responder essa pergunta? Tá. Primeiro, tenho que dizer que como homem eu passo pelas mesmas dificuldades com a minha companheira, né? Como terapeuta eu tenho uma observação, né, e algumas coisas a dizer, mas vivemos as mesmas dificuldades. Então, o primeiro ponto que eu acho que é muito importante é aprender a conversar, né? Aprender a dialogar, né? Se você coloca uma questão muito sensível em qualquer situação, né, enquanto você mexe no celular, ou enquanto você está dirigindo, né, numa situação qualquer, a possibilidade disso não ser abordado, não ser conversado com maturidade, com profundidade, com delicadeza, com respeito, é maior, né? Porque você está numa situação que você está tenso dirigindo ou você está distraído, né? E aí a convivência no dia a dia, isso já pode se tornar uma discussão. Então, se você quer... Não, eu ia dizer que a maior parte do tempo a gente vive justamente nisso, né? Desconectado, fora do momento presente. Exato, e o relacionamento, a intimidade traz essa dificuldade de pequenas coisas irritarem um ao outro, né? Então, quando você entra para um espaço de terapia, o que é interessante? Você chega num lugar onde você vai se dedicar a isso, né? Então, a gente tem dito que as pessoas têm que aprender a terapeutizar a relação delas, né? Não é o amor que constrói os valores de uma relação.
é você ter os valores e a dedicação no dia a dia, o respeito, o cuidado, o carinho. Quando você errar, você saber de pedir desculpa. Quando você tiver uma discussão, você conseguir segurar, né, voltar atrás, né, pedir desculpa, conversar e tal. E aí esses valores podem te levar ao amor, né? É uma construção diária. Então, no Tantra, por exemplo, no meu trabalho no Caminho do Amor, a gente faz uma coisa que se chama Divã Tântrico, que é um momento em que o casal vai para um cantinho da casa que ele escolheu para ser um cantinho de terapia. E aí existe um acordo em que você pode dizer assim: meu amor, agora você vai ser meu terapeuta, então só eu vou falar e você vai só ouvir, né? E eu vou estar sentada no seu colo, ou vou estar de lado, enfim, eu não vou estar confrontando você, eu não vou estar frente a frente para te falar coisas difíceis que você vai se assustar e a possibilidade disso virar um problema é grande, né? Então existem técnicas, né, para que a comunicação seja mais eficiente, para que um possa ouvir o outro falar sem se assustar e retrucar, né, e se tornar uma questão energética difícil, né? Mas, Rago, considerando que muitas mulheres adorariam ter essa oportunidade de fazer o cantinho tântrico, o cantinho terapêutico com seu parceiro, mas que elas não sabem como chegar nesse relacionamento, elas não sabem como sustentar, digamos assim, porque tem muitas mulheres que começam relacionamentos que parecem que vão ser bacanas e logo desandam, ou que nem começam, que elas têm sempre a impressão que elas estão atraindo homens que não querem nada sério, que aparece só quando quer, que some, que ela fala que quer uma coisa séria, mas o cara não, é como se ele não escutasse. Foi muito legal isso que você falou da escuta, do respeito, do momento presente. E do diálogo. Do diálogo, exatamente. Conseguir conversar, né? Conseguir colocar o que ela realmente quer, né? Isso. Mas eu iria além, assim, eu diria que muitas mulheres elas têm dificuldade de se colocar, de sustentar aquilo que elas querem, por medo de que o outro fuja mais rápido do que tudo, por medo de não ser aceita, por medo de não ser amada, por muitas vezes duvidar que é exatamente isso que ela merece, que ela pode querer um relacionamento bacana. Então, assim, dentro dessa questão, como a gente está falando de sexualidade, do feminino, como que você acha que as mulheres podem se colocar no universo dos relacionamentos enquanto elas estão sozinhas em busca de um homem que leve a sério, que queira compromisso? Como é que seria o comportamento dessa mulher? Tá bom. Então a gente está saindo de uma relação que já está acontecendo e indo para um pouquinho mais, um passo atrás. Então, isso é um grande mistério, né? Mas existem algumas pequenas chaves, né? Em termos de energia, né, existem algumas tendências, né? E o Tantra, ele é bioenergético, né? Ele trabalha com a ativação dos chakras, né? Com os humores, né? Com o estado de espírito e com vibrações, né? Com sintonias, né? Então, por exemplo, se você conhece uma pessoa muito rápido, né? E a tendência, né, mais biológica ou mais, enfim, do homem em alguma situação querer chegar à parte mais incrível, né, de uma relação, ao ápice de estar com alguém, que é o sexo, né? Eu costumo dizer o seguinte: se você conhece uma pessoa e se relaciona com ela muito rápido e isso é bom, você vai criar um vínculo com ela a partir do sexo, ok? Mas você conhece ela, você sabe do que ela gosta, você sabe se vocês têm afinidades, ou é apenas uma atração que jaz aqui na base do seu corpo, ou seja, no segundo chakra, né? Dos nossos 7 chakras, o segundo é um dos mais primitivos, está muito próximo ali do medo, do primeiro chakra, enfim, isso é uma conversa mais profunda. Mas o ponto é esse: se você se relaciona muito rápido, a chance de você se frustrar é muito grande, porque essa pessoa pode ser muito diferente de você. Nós estamos falando de pessoas maduras, né? Pessoas com 35, com 40, com 45 anos, né? Não pessoas muito jovens que não têm marcas, né? Estamos falando de pessoas que já passaram por situações, né? Então elas querem fazer diferente. Então, se você vai muito rápido pro sexo, a chance de depois você descobrir que aquela pessoa não se dá muito bem com você é muito grande, porque, né, o sexo é só uma parte do seu ser. E o dia a dia, e a convivência, e a conversa, e o círculo de pessoas em torno de vocês, né? Então você não dá esse tempo, né?
Então, assim, não é uma questão de tem que ter no diário, na agenda, a data para o beijo, a data para não sei o que, o cinema e tal. Mas é uma questão de que se você dá tempo para conhecer um pouco a pessoa, saber se você tem uma afinidade, uma amizade e tal, a possibilidade dessa energia se mover em direção ao coração, né, ou em direção a afinidades intelectuais, é maior, né? E aí se você tem uma amizade, né, e a amizade está no coração e está nas afinidades, até o sexo pode ser melhor, né? Porque cria-se uma conexão. Isso, maior, porque cria-se uma conexão. Você já teve um relato de alguma amiga que falou que tinha um amigo há muitos anos, né? Muitos anos, e sempre foi amigo e tal, e de repente um terminou, outro terminou e tal, e se relacionaram e falou que foi. Como Sim, foi? Com certeza. Que foi, fantástico. geralmente dizem que é mágico, né? Porque existe um vínculo que é para além de um desejo primitivo, né? Um instinto sexual todos os animais têm, né? O homem primitivo também tinha. O que a gente pode trazer a mais, né? Além do desejo? Isso que você está falando é muito legal, porque assim, tem muitas mulheres que trazem essa questão, que fica parecendo uma questão às vezes muito banal, mas que tem uma resposta profunda por trás, que é isso que você acabou de dizer. Então, se a mulher pensa assim, devo transar no primeiro encontro ou não? Quantos encontros depois eu devo transar? Fica parecendo que se trata apenas de um joguinho. Eu vou me fazer de difícil, eu não vou deixar o cara chegar perto, porque quanto mais difícil, mais eles gostam. Só que isso tudo é um jogo muito raso, muito sem que nem porquê, sem propósito, digamos assim, um propósito do coração. Quando uma mulher pergunta como é que eu faço para atrair um homem que me leve a sério, eu acredito que assim, dentro do que seja ser séria para ela tem que manter essa postura. Então, se ela vai, é exatamente o que você falou, se ela transa com um cara na primeira noite, ela vai estar estabelecendo uma relação que começa com alguém que ela ainda não conhece, não criou uma conexão, não subiu a energia para o coração, como você falou. E, obviamente, que a gente não está dizendo que se transar na primeira noite vai dar errado, não é isso? Exatamente. Uma linha de abrir pensamentos. Não quer dizer que não exista amor à primeira vista. Sim. Existe, né? Existe pessoas que se olham e sentem não só uma atração física, mas uma conexão de alma, e depois dá certo, né? Assim como em alguns casos você acha que é, e depois descobre que não é, né? Porque o ser humano é sempre um grande mistério. Sim. Então, dentro disso que a gente está falando, como a mulher que está perguntando como que eu atraio esse homem que queira compromisso e que me leve a sério. E usando a linha do Tantra, que é uma filosofia matriarcal, que tem essa visão do empoderamento feminino, o que você diria que essa mulher pode trabalhar nela mesma ou pode se beneficiar daquilo que já é do universo feminino para ficar forte, segura e criar uma energia em volta dela que, tudo bem, pode ser que ela atraia um cara que não quer nada sério, mas quando ela atrair esse cara, que rapidamente ela use a intuição dela e perceba, não é esse, que ela consiga ir pro próximo sem ficar tão frustrada, sem ficar tão decepcionada, sem se sentir tão vítima dos relacionamentos e toda aquela coisa que muitas mulheres entram e sofrem absurdamente sem compreender que existe uma roda aí que está girando e que é normal muitas vezes você se envolver e não rolar. Então, aí tem algumas lições, né, não só do Tantra, mas do caminho espiritual em geral, que é, primeiro, aceitação, né? Você tem que aceitar quem você é, aceita a sua idade, aceita a sua beleza, aceita o seu corpo, né? Sinta-se bem com você, né? Você é um ser único, não tem ninguém igual. É importante a gente aprender a se amar, né? Não viver sempre achando que tinha que estar com algo melhor para poder melhorar a autoestima, né? Uma coisa de dentro. Então, uma das coisas que é bacana que a gente observa que o Tantra traz é um empoderamento no sentido da mulher entender o potencial que ela tem no corpo de sentir prazer, né? A gente não tem nenhuma educação sexual, a gente não tem uma educação para o orgasmo, né? A gente não tem uma educação para relacionamentos, né? Onde começa a nossa educação para relacionamentos? Na escola da vida e talvez em algum psicólogo, né? A gente tem feito parcerias muito interessantes com psicólogos, porque o Tantra traz alguns outros elementos. Por exemplo, uma mulher que sabe como ela tem orgasmo, né?
que aprendeu a ter um bom orgasmo, que aprendeu que ela sabe que a maioria das mulheres tem orgasmo mais clitoriano, né? Mas que ela pode desenvolver o orgasmo com sexo através de uma série de ferramentas que, por exemplo, o Tantra proporciona, né? Então, se você tem essa experiência de já ter passado por relacionamentos, já ter passado por questões, já ter passado por frustrações e tal, e você tem dificuldade de dizer para o homem o que você quer, o que você gosta, como você sente prazer, é diferente de uma pessoa que saiba sentir prazer, né? Que saiba chegar na hora, né, da relação e dizer, olha, vamos fazer um passo a passo, vou te ensinar algumas coisas, você topa, né? Vai ser um pouco mais demorado, mas vai ser gostoso, os nossos corpos vão estar mais eletrificados, mais preparados, né? A gente vai estar num transe, numa coisa mais envolvente, e o jeito que eu chego no orgasmo é em tal posição. Será que a gente pode tentar, né? Eu posso te ajudar também com suas questões. É um pouco estranho ouvir isso, né? Porque na hora do vamos ver... do script tradicional, do script tradicional, é uma coisa que vai acontecendo e tal. Mas a verdade é que os homens não sabem como dar prazer para as mulheres. Todos nós achamos que somos campeões, né? Somos os melhores, mas não somos, né? A gente acha que um bom desempenho é transar rápido. A gente acha que um bom desempenho é um sexo forte, como a gente vê na pornografia, né? E não é nada disso. Do ponto de vista feminino, enquanto que o homem acende muito rápido, a mulher é um fogão a lenha, né? Então ele precisa aprender a respeitar esse tempo. E se ela souber disso, ela pode, seja conversando, ou seja de outras formas, né, criar um clima que seja mais favorável a ela. Conduzir, né? Exato. Né? O que vocês que estão assistindo a gente, né, mulheres, vocês devem ter algumas amigas que têm uma capacidade boa de ter orgasmos, ou que estão num bom momento da relação, que transam muito e têm orgasmos. O que isso traz? Né? Ou vocês já devem ter passado por isso. Isso traz um bem-estar profundo, um equilíbrio hormonal, uma sensação de preenchimento, né? Melhor autoestima. Ela se sente mais poderosa. Né? Quando a gente tem 20 anos, isso vem mais fácil. Quando a gente tem 30, 40, isso é para os homens e para as mulheres, às vezes não é tão fácil. Mas se a gente se permitir conhecer mais a sexualidade nessa fase da vida, a gente pode descobrir que na verdade é uma fase muito mais madura e muito mais profunda, né? E aí se você elimina a coisa da fantasia, né, de achar que só vai ser maravilhoso com um novo parceiro, quando tiver uma tensão, quando tiver um medo, você pode sim encontrar, né, um homem que te leve a sério, né? Se você mostrar ou construir junto com ele uma relação com valores e com uma maturidade sexual, um aprofundamento da experiência sexual. Então, e tudo isso que a gente está falando, na verdade, tem a ver com autoconhecimento. E quando a gente traz esse autoconhecimento para a questão da sexualidade, eu acho muito legal a gente focar ou frisar que, infelizmente, na nossa cultura hoje tem muito uma... Assim, vou falar vulgarização, talvez não seja exatamente isso, mas da sexualidade, da mulher, porque a mulher tem que ser gostosa, tem que estar com o corpo em cima, tem que estar com uma lingerie e tal, para conquistar esse homem que ela quer que leve ela a sério. E aí essa mulher termina se perdendo justamente por isso, porque ela não focou no que realmente importa. E o que a gente está falando aqui é dessa energia do empoderamento, é da intuição feminina, é da regulação dos hormônios, é de trazer essa energia do chakra básico, dessa coisa mais instintiva, mais selvagem, para o coração, porque isso vai dar segurança para essa mulher se colocar diante de um homem que ela está conhecendo e se posicionar, não que ela vai chegar dizendo, olha, eu só quero alguma coisa com você se for sério. Não, mas vai assustar o cara, ele vai sair correndo, porque isso se constrói. Mas ela vai conduzir a história, o Rago estava falando dessa questão de conduzir o ato sexual, que é como uma dança e que a mulher consegue fazer isso de um jeito muito lindo e muito incrível, porque ela tem esse poder, mas ela também consegue conduzir a relação em si, a relação em geral, que é permeada, obviamente, principalmente no começo, por essa energia sexual. Você falou, nós somos instintos também, e o homem vem com esse instinto muito forte, por isso que muitas vezes nós mulheres temos a impressão, mas ele só quer transar, eu conheço um cara e de cara, bom, acho ótimo que ele queira transar, quer dizer que você está transbordando uma energia
envolvente, atraente, né? Mas aí cabe a você então se colocar. Vamos com calma, vamos, né? Fazer do jeito que você acredita que vai ser bom pra você, que vai trazer esse respeito, que vai trazer esse clima de quero um relacionamento sério, né? E não simplesmente se deixar levar por esse homem, ele quer transar, então eu transo. Ele quer que eu faça isso, então eu faço. Bom, mas e você? Como é que você se coloca nessa relação com todo o seu poder feminino? Né? Eu acho que o Tantra reforça muito esse poder na mulher através da sexualidade, mas essa sexualidade é uma energia da criação, uma energia da intuição, da entrega, da confiança, né? E essa questão das mulheres ficarem muito carentes, muitas vezes aceitar migalhas dos relacionamentos, ficar muito vulnerável para esse homem, não conseguir fazer escolha, dizer não. O que o Tantra, o que essa visão do poder feminino diria? Então, primeiro, de novo, tem a questão do empoderamento através do sentir, né? Parece um clichê, mas é verdade. O orgasmo empodera, né? Então, importante que você tenha bons orgasmos para se empoderar. Mas para além disso, né, que a vida não é só feita de orgasmos, realmente buscar se valorizar, né? Tem aquela conversa que se diz que duas pessoas que estão bem, né, elas tendem a compartilhar coisas boas, e duas pessoas que estão carentes vão compartilhar as suas carências, né, as suas dificuldades, as suas faltas, né? E quando uma está carente e a outra não, provavelmente não vai dar certo, né? Uma vai assustar a outra, uma vai... Talvez elas estejam em frequências diferentes. Sim, né? O que muitas vezes é o que acontece com essas mulheres que não conseguem atrair um homem que queira um relacionamento sério, né? Sim. Sim. Então, você estava falando da importância de saber dizer não é muito importante, né? Quando você se relaciona com alguém sexualmente, você está trocando uma informação muito poderosa, né? É uma informação capaz de gerar uma vida, né? Uma energia muito forte. E você pega um pouco da energia da pessoa. A mulher recebe a energia, ela também passa. Então, assim, se você vai de relacionamento em relacionamento muito rápido, você fica com a sua energia um pouco confusa, né? Às vezes, em alguma fase da vida, terminou um casamento, sempre só teve uma relação, pode ser bom experimentar, né? Ninguém está dizendo aqui que existe uma regra definitiva, né? Tudo depende de um contexto, né? Mas é muito importante ter essa consciência dessa troca de informação, né? Com quem você está trocando informação? Essa pessoa te acrescenta, né? Essa pessoa tem saúde, né? Você tem saúde, você cuida da sua saúde, né? Que tipo de energia você está sentindo quando você troca isso, né? Tudo isso tem a ver com empoderamento, consciência, né? Você consegue se relacionar só quando você bebe, né? A bebida traz algumas energias que tudo bem, às vezes um vinhozinho, uma coisa para soltar, mas se for só bebendo, talvez isso seja um problema, né? Se você só conhece homens na noite, onde os homens vão realmente, né, dependendo da noite, com uma intenção mais sexual, é claro que os padrões vão se repetir, né? Existem outros lugares para conhecer pessoas quando a gente se torna maduro. Existem escolas de yoga em cada esquina da cidade, no Brasil hoje em dia. Existem aulas de dança de salão, onde tem homens que sabem dançar, que é uma coisa que as mulheres adoram, são super sensíveis, né? Existem workshops, né? Existem restaurantes, existem muitos lugares para você conhecer a pessoa com uma energia diferente, né? E é importante que você saiba dizer não, né? Importante que você saiba se preservar, que você saiba escolher também. Eu só fui feliz no meu relacionamento, que eu estou firme, quando eu resolvi escolher, quando eu saí de um campo de carência do que apareceu ou só da atração sexual. Foi uma série de coisas que eu levei em conta para escolher a minha parceira, né? E isso vai colocar em perspectiva. Se você quer que dure, né? É claro que não vai ser uma pessoa igual a você nunca, vai ser uma pessoa bem diferente, né? Mas existe uma afinidade, você se vê com essa pessoa, você conhece essa pessoa, você sabe o círculo que ela frequenta, né? Você tem uma força de atração por essa pessoa que pode se sustentar, né? Existe um desejo, né? Você tem que saber o que você quer. É muito importante a gente saber o que quer.
Só quando a gente sabe o que quer que a gente consegue abrir mão daquilo que a gente não quer e muitas vezes fica aceitando. Tem muitas mulheres que ficam num relacionamento que tá ruim, mas não consegue desapegar porque tá morrendo de medo de ficar sozinha, tá vulnerável, tá carente, como você diz, e não consegue dizer não, né? Tem apego. Tem apego, exatamente, medo, apego. Eu resumiria isso tudo como falta de autoestima, falta de autoconhecimento. Porque a autoestima, na verdade, é um pacote, né? Um pacote de uma série de sentimentos que você tem que aprender, de ferramentas que você tem que usar, que são suas. A gente já falou muitas aqui, intuição, delicadeza, sexualidade, energia e... Comunicação, com certeza. Mas... uma rede de amigos, né? Uma rede, se você está num período difícil do seu relacionamento, que você possa conversar com seus amigos e voltar fortalecido, entende? Voltar transformado, né? É isso que se faz, por exemplo, em um grupo de Tantra, né? Não existe sexo em grupo de Tantra, não existe nada desrespeitoso, não existe nada... Pelo contrário, o que existe são, por exemplo, casais que estão passando por alguma dificuldade, e lá de repente eles vão ter um momento de conversar com um outro casal, né? A mulher vai conversar com o homem de um outro casal e vice-versa, e vai contar um pouco da história da sua vida, vai contar as suas dificuldades, vai compartilhar como uma pessoa diferente, né? Que quando você conhece alguém, você se esforça para ser legal, para ter uma troca e tal, e de repente essa energia entra em você, e você chegou no workshop meio caído porque a sua relação está super difícil, e você trocou energia de conversa, de informação, de abraço, de afeto com diferentes pessoas, né? Casais que estão bem, casais que não estão bem, pessoas que estão solteiras, pessoas que se separaram, pessoas bem-sucedidas, pessoas que estão passando por um momento difícil. Essa riqueza transforma a sua energia, para quando você voltar, você já ser outra pessoa, né? E você olhar, na verdade não é a pessoa que mudou, você mudou, né? Sim, e quando você muda, você puxa, né? E muda do tudo outro ao seu lado, entorno, as pessoas que você atrai, as pessoas com quem você se relaciona, né? Muito bacana. Eu, claro, também vou falar da autoestima porque é o meu tema. A gente está aqui nessa série, né, Rosana Brava, falando sobre isso, trazendo a mulherada para essa visão de quanto é importante investir na autoestima. A gente vai ter aí a partir do dia 2 de maio a Semana da Mulher Diva, onde a gente trabalha fortemente essas questões. E foi um prazer hoje trazer o Rago para falar sobre isso. A gente poderia ficar aqui a tarde toda trazendo e se aprofundando nessas questões, mas eu quis trazer esse ponto da sexualidade porque eu acho que é um grande diferencial no poder feminino e nessa mulher que vai para a relação empoderada e sabendo o que ela quer, sabendo o que ela está buscando, sabendo dizer não, sabendo escolher, enfim, tudo isso que a gente falou aqui nessa entrevista, que foi muito legal. Agradeço, Rago, pela sua atenção, pelo seu conhecimento, por você se disponibilizar, compartilhar tudo isso que você é e que você sabe para as minhas meninas, para as minhas mulheres, porque no fundo o que a gente quer é ser feliz. E quando a gente está conectada com a gente mesmo, com o melhor que existe na gente, e que isso inclui a sexualidade, afinal de contas essa energia que trouxe a gente para o mundo, né? A gente fica muito melhor. Legal, posso dar uma última palavrinha? Claro, deve. Tá bom. Então também agradeço, né, Rosana, por essa oportunidade. Espero ter contribuído aí com alguma reflexão. E só lembrando que a gente erra, né? Todos erramos, todos somos humanos, né? No tamanho do universo, né? E no intervalo de milhares de anos, o que somos nós, né? O que é você? Nós somos só uma espécie em desenvolvimento, né? Pode ter alguém que está olhando lá de fora para o planeta Terra e falando, nossa, esses seres humanos são uma espécie muito louca, né? Eles ainda têm que evoluir a sexualidade, eles ainda poluem, eles ainda... Então, assim, a gente vai errar, você vai errar, muitas vezes. Não quer dizer que você não possa dar a volta por cima, né? Permita-se se perdoar, permita-se conhecer coisas novas, ok? Porque os erros vão acontecer, né? E aí você tem que ter sabedoria, serenidade, tranquilidade, para ir buscar um novo caminho, seja no Tantra, seja na meditação, né? Seja com novos amigos, seja em uma viagem, né? Permita-se sair da zona de conforto, porque a vida passa, né?
E quando vê, já foi. Já foi. Então aproveita. É isso aí. Essa permissão pode mudar tudo na sua vida. Abrir a mente para as coisas novas. Então fica de olho que logo mais tem live com a Rosana Brava, tem o próximo episódio da série e tem também a Semana da Mulher Diva. Se inscreve, tem um link aqui em algum lugar, embaixo, em cima, do lado, mas vê esse link e se inscreve para a Semana da Mulher Diva, que a gente tem muita coisa bacana pela frente, tá bom? Um grande beijo para vocês, meninas.